Olá, nesse vídeo então eu vou estar explicando o que tu vai estar podendo fazer depois de uma instalação, tá, limpa do Arch Linux, tá? Que tu vai estar lá no teu TTY com o teu usuário root ali, o que tu vai fazer a partir daí então. Então o que tu vai estar fazendo depois de instalar o Arch Linux, tá? O que tu vai precisar fazer então, tá? Tu vai ter que configurar um novo usuário, então, porque no momento tu só tem o usuário root, tá? Então tu vai ter que estar criando um usuário comum para tu fazer as tarefas então no teu dia a dia dentro do teu sistema, porque não é muito bom tu estar utilizando o sistema então cotidianamente, tá? Tu como um usuário comum, como administrador do sistema, como superusuário. Caso seja a tua vontade também, instalando uma interface gráfica, tá? Para tu estar abrindo aplicações gráficas, então, e mexendo no teu computador então com uma interface gráfica, instalando um gerenciador de login, caso tu queira também, porque tu pode estar iniciando a partir do teu TTY, que é um emulador de terminal de texto ali, tá? Você deve estar ciente se você fez a instalação então do Arch Linux. E fazer o básico então de gerenciamento ali do systemd, dos serviços e tudo mais, que eu vou estar explicando ali mais pra frente. Então, a primeira coisa que tem que fazer, na minha opinião, é adicionar um novo usuário, tá? Então, para criar um novo usuário, por exemplo, no exemplo que eu vou dar aqui, se tu fosse adicionar um usuário Bruno, por exemplo, tu ia usar o comando user add, tá? Com o parâmetro "-m", o que esse parâmetro vai estar fazendo? Criando um diretório home já para esse usuário, com o parâmetro "-g", e o will de argumento, tá? O que ele vai estar fazendo? Já criando esse usuário e adicionando ao grupo will, que é o grupo que a gente vai estar usando para dar acesso ao sudo, tá? Para esse usuário que a gente vai estar criando, e o nome do usuário, nesse caso Bruno, mas tu pode então utilizar o nome que tu quiser para estar criando esse usuário. Daí tu vai criar uma senha para esse usuário, tá? Para não deixar ele sem senha, então tu vai dar o comando passwd, tá? E colocando o nome do usuário, então ele vai te pedir insira uma senha, insira novamente essa senha, e então tu vai ter setado uma senha para esse usuário. Se tu errou alguma coisa nesse processo, tal, quer mudar alguma configuração, criei um usuário com o nome errado, queria mudar o nome do usuário, não esqueci de adicionar o grupo will, alguma coisa assim, tu pode olhar os manuais então dos comandos user add, userdel, group add, group del, entre outros, tá? Entre outros manuais, mas então para usar o manual tu usa o comando main, tá? Que eu já comentei em vídeos passados, por exemplo, o tutorial de terminal Linux e alguns outros vídeos que eu fiz sobre alguns comandos no terminal, tá? E daí tu vai dar acesso ao sudo para o usuário que tu criou, editando o arquivo /etc/sudoers, tá? Então vou mostrar para vocês agora aqui no meu terminal. Se vocês vão ter que editar com o usuário root, então esse arquivo, tá? Eu vou usar sudo porque minha máquina aqui já está toda configurada, tá? Vocês vão ter um arquivo então parecido com esse, e daí como vocês adicionaram o novo usuário de vocês no grupo will, vocês vão poder estar vindo nessa linha aqui, ó, que ele até no comentário ele explica, então, ó, descomente essa linha para permitir que membros do grupo will possam executar qualquer comando, tá? Daí tu vai poder descomentar essa linha, tá? Ó, por exemplo, se eu descomento essa linha, depois eu salvo e saio, eu vou estar podendo executar então comandos que somente o root poderia estar anteriormente executando. Ele vai me pedir a minha senha do meu usuário, mas se eu quisesse fazer esse processo sem pedir senha, poderia deixar essa linha ainda comentada e descomentar essa linha aqui com esse parâmetro nopasswd, que ele não vai estar pedindo então uma senha para tu executar os comandos. Eu não recomendo, tá? Porque às vezes tu pode estar executando um comando sem querer, colou de algum lugar, tu desconhece, tá? Então eu diria que o mais recomendado seria tu descomentar essa linha aqui então, tá? Se eu sair aqui, vamos continuar. Então, depois desses passos aqui, tu vai ter então um usuário novo, comum, setado já, podendo utilizar o sudo para executar comandos como superusuário. Depois, tu vai estar tendo que decidir então se tu vai estar querendo instalar para a tua interface gráfica um ambiente de área de trabalho ou um gerenciador de janelas, tá?
Um ambiente de área de trabalho, em inglês Desktop Environment, e o gerenciador de janelas Window Manager. Tá? O que seria o ambiente de área de trabalho? Ele é mais completo e vem com quase todas as ferramentas que vai estar precisando então, para gerenciar teu sistema. Qual que seria a diferença? Então, o ambiente de área de trabalho, por exemplo, KDE, FCE, Gnome, LXQT, Pantheon, Bud, eles são um compilado de programas, então, tá? E nessa interface gráfica, como por exemplo, já vai vir ferramentas para tu estar configurando tua resolução de tela, configurações de monitor, gerenciando tua rede, por exemplo, algum tipo de aplicação que vai estar remetendo a um painel de controle, tá? Gerenciador de alguma aplicação para gerenciar teu áudio. Então, vão ter diversas aplicações já que provavelmente esse ambiente de área de trabalho vai estar te entregando, tá? De mão beijada. E talvez algumas aplicações também, como por exemplo algum editor de texto gráfico ali, com uma interface gráfica, entre outras aplicações, algum player de vídeo, de música, etc. Tá? Então ele vai ser uma instalação bem completa, tá? Ele vai instalar várias ferramentas para ti e vai te deixar uma experiência assim, logo de cara, bastante agradável para estar utilizando, tá? Mas talvez tenham coisas também que tu não vai estar necessitando nesse ambiente de trabalho. E aí que entra o gerenciador de janelas, tá? O Window Manager. Por quê? Ele vai ser bem mais minimalista, então. Por quê? O Window Manager, gerenciador de janelas, ele vai estar realmente fazendo só esse trabalho, gerenciando tuas janelas. Então, tu vai ter que estar buscando aplicações de terceiros, então, como por exemplo, alguma aplicação para gerenciar então as resoluções da tua tela, alguma aplicação para estar gerenciando o volume e questões de áudio do teu sistema, questão de rede também, tu vai ter que estar buscando alguma aplicação. Talvez um gerenciador de arquivos, que mais? Algum visualizador de imagens, algum visualizador de vídeos, tá? Etc. Tu vai ter que estar buscando aplicações para todas as tarefas que tu vai estar podendo fazer. Porém, ele tem a vantagem que vai ser altamente customizável e no final das contas talvez dê um pouco mais de trabalho, só que tu vai ter um sistema extremamente personalizado para as tuas necessidades, tá? Tu vai instalar somente aplicações que tu necessita realmente. E às vezes em um ambiente de área de trabalho, tu vai ter aplicações que tu nunca vai estar utilizando ali, mas não vai poder desinstalar porque elas vão ser dependências talvez para a interface gráfica inteira. Tá? Então, eu particularmente utilizo gerenciador de janelas, tá? No início foi um pouco trabalhoso para eu estar configurando tudo e deixando tudo do jeito que eu quero. Porém, hoje em dia eu não trocaria por nada porque o sistema ele ficou bem leve, assim, no fim das contas. E também eu tenho somente aplicações que eu utilizo de fato, tá? Então, como é que tu vai estar instalando um ambiente gráfico? Tanto se tu for instalar um gerenciador de janelas, tá? Ou um ambiente de área de trabalho completo, tu vai precisar desses pacotes aqui, tá? Tu vai poder estar instalando com o gerenciador de pacotes Pacman, que eu já comentei num vídeo sobre o Pacman, tá? Esse pacote Xorg Server e o Xorg Xinit, tá? Esses dois pacotes então vai estar permitindo que tu tenha um servidor gráfico então na tua máquina. Tá? E daí tu vai poder iniciar a tua interface gráfica com o comando, tá? Dentro do TTY ali, dentro daquele emulador de terminal que abre quando tu boota o teu sistema arte, com o comando xinit ou startx, tá? E então vai ser lido o arquivo que tem no teu diretório home, tá? Do teu novo usuário, tu vai estar logado com ele, né? No arquivo .xinit RC, para saber o que ele vai estar iniciando. Então, eu vou estar iniciando o i3, eu vou estar iniciando o Awesome, eu vou estar iniciando o Gnome, o que eu vou estar iniciando quando tu der esse comando? Tu tem que me dizer e tu vai dizer então para o teu sistema a partir desse arquivo aqui no teu diretório home. Então, tu vai estar modificando o arquivo .xinitrc para iniciar então a interface gráfica que tu instalou no teu computador, então, tá? Então, vamos exemplificar, tá? Para ficar mais claro, então, para vocês. A gente poderia estar instalando, então, o i3, tá? Que é um gerenciador de janelas, tá? Então, vamos supor que, eu olhei lá na Artwiki, o que eu gostei mesmo, o que vai ser minha cara, eu acho, vai ser o i3. Então, para instalar o i3, tu poderia estar instalando o pacote base do i3, então, o i3 Status, que é
que vai ser a barra ali padrão do i3, logo com as configurações padrão, o RxVT Unicode, que é um emulador de terminal, então que vai estar funcionando com o i3 logo que tu iniciar, com as configurações padrão e tudo mais, e o dmenu, que é um lançador de aplicativos, então tu vai estar mudando depois, porque tu vai configurar todo o teu sistema, mas para estar funcionando ele assim logo de cara quando tu instalar, esses pacotes aqui eu diria que tu pode instalar tranquilamente e vai estar então já iniciando o teu i3 de boa. Também seria bom instalar um gerenciador de rede, então se tu está instalando um gerenciador de janelas, tá? Então poderia estar instalando o Network Manager, tá? O nome do pacote é Network Manager. E também esse pacote aqui nm-applet, tá? Que seria o appletzinho que fica aqui, ó, na barra, tá? Que no caso nas configurações default do i3 vai ser embaixo, tá? Mas que ficaria um iconezinho, que nem vocês conhecem geralmente nos sistemas operacionais mais convencionais, que fica um iconezinho de Wi-Fi ou com o computador, tá? Da rede que tu está instalado para tu estar realizando as configurações de rede ali a partir daquele iconezinho. E também instalar fontes, tá? Para tu não ter nenhum problema de renderização de fontes, tá? Então tu tem que ter fontes instaladas então na tua máquina. Então esse pacote aqui, Noto Fontes, ele vai estar instalando diversas fontes no teu sistema, então para tu já ter uma gama boa de fontes no teu sistema. Ou instalando fontes separadas, tá? Que vai ser bem mais leve, tá? Então tu vai estar podendo instalar a fonte Libertine ou Inconsolata, por exemplo, tá? E daí tu vai fazer o servidor gráfico iniciar o i3 quando ele inicializar. Então, aquele arquivo que eu comentei para vocês, o xinit rc, ó, deixa eu abrir aqui o meu xinit rc para vocês darem uma olhada. Ele vai ter mais coisa do que só exec3. Mas ó, eu tenho exec3 para quê? Quando eu der o comando startx, tá, para iniciar o servidor gráfico, ele vai ler, o que ele quer que eu execute? Então, ele quer que eu execute o i3, tá? E aqui eu também tenho um comando que vai estar dizendo, seta o meu teclado para o teclado da BNT, tá? Que é o teclado do meu notebook aqui, tá? Então tu vai estar editando, se esse arquivo não existe, tu vai criar, então tu vai poder iniciar com o Vim ou com algum outro editor, com o Nano, que tu tiver um editor de texto, e escrever então exec i3, certo? Vamos continuar aqui. E então tu vai digitar startx ali no teu TTY para estar iniciando o teu servidor gráfico, ok? Se tu quiser, por exemplo, estar instalando um ambiente de área de trabalho, por exemplo, o XFCE nesse caso, tá? Para ter uma experiência já de cara mais amigável, tá? Tu vai estar podendo instalar o pacote XFCE 4, que é o nome do pacote do XFCE, no Art aqui, e adicionar então, ao invés de exec3 lá no xinit rc, no ponto xinit rc que tem no teu diretório home, tu vai estar colocando exec xfce4-session, que é o nome da seção do XFCE que tu vai estar tendo que adicionar. Não vamos esquecer então da ArchWiki, que é o que? A wiki do Arch Linux. Tá? Porque na Wiki tu vai estar podendo então ver diversas opções, tu vai estar podendo escolher entre elas tanto de ambientes de área de trabalho quanto de gerenciadores de janela, e se elas possuem algum requisito especial, algum pacote que tu vai estar tendo que instalar. Tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a página da ArchWiki que vai falar de ambientes de área de trabalho. Então vocês podem ver aqui, ó, que vai listando diversos ambientes de área de trabalho para vocês verem como tem escolhas, tá, que vocês vão estar podendo fazer. E ainda vão estar podendo usar um Window Manager, tá? Então, deixa eu entrar aqui na página de Window Manager. Vocês podem ver que ainda vai ter mais uma lista gigantesca, ó, de Windows Managers, de gerenciadores de janela, no caso, né? Então tem i3, tem Awesome, tem Xmonad, tem DWM, entre outros, tá? TWM, TinyWM, OpenBox, entre outros, tá? Então, vocês vão estar podendo decidir, então, e ver qual que é a melhor escolha para vocês estarem instalando no sistema de vocês. Bruno, mas eu tive um problema aqui.
Tá? Deu um erro aqui no servidor gráfico, geral servidor gráfico. Um erro comum, então, é faltando um pacotezinho ali, um microcode de vídeo da Intel, tá? Mas olha só, pega e busca na Artwiki, tá? Geralmente esses problemas mais comuns, assim, que tu vai estar tendo com o teu servidor gráfico, vai ter na Artwiki, vai ser uma solução bem simples na maioria dos casos, tá? Então, eu recomendo sempre que tu busque antes de procurar em qualquer fórum, em qualquer lugar, tá? Vai na Artwiki, vê se tu consegue achar teu problema lá, porque é uma fonte muito boa, então, para tu estar solucionando teus problemas. Alguns lembretes, então. Se tu tiver algum problema, por exemplo, tua interface gráfica travou, e eu não quero rebootar o sistema e tá travando a interface gráfica, como é que eu faço? Tu pode ir para um outro emulador de terminal em texto, tá? Teclando as teclas Ctrl, Alt e F2, F3, F4, F5, etc. Cada F vai ser uma TTY diferente. Então tu vai estar podendo fazer diversas tarefas com esses emuladores de terminal. Tá? Então tu vai te levar a uma TTY diferente se tu der um Ctrl Alt e alguma tecla dos Fs, tá? F1, F2, F3. A tecla... se tu fizer a combinação de teclas Alt e a setinha da esquerda ou da direita, ele vai estar te movendo para um TTY diferente, ok? Como que tu vai logar então no teu ambiente gráfico? Como eu falei anteriormente, tu vai estar logando ou pelo TTY ali principal que vai estar botando no teu sistema, com o comando startx, tá? E daí ele vai ler aquele arquivo .xinitrc do teu diretório home, ou com algum gerenciador de login, tá? Que eu vou mostrar agora, que por exemplo tem vários gerenciadores de login também. Esse aqui é o LightDM, que tu vai estar podendo instalar para ter uma tela de login assim mais amigável, tá? Como tu vai estar podendo fazer isso? Então, para instalar o LightDM, por exemplo, que é aquele da screenshot anterior, tu vai estar podendo instalar o pacote LightDM e LightDM-GTK-Gritter, tá? E daí vai estar habilitando o serviço do LightDM para ele inicializar quando tu estiver inicializando o teu sistema como um todo. Então, ele vai te mandar direto então para essa tela LightDM de login, que tu vai estar podendo fazer o login nas sessões que tu tiver instalado. Então tu pode ter instalado um i3, um Xmonad, um Gnome e um XFCE. Daí tu vai estar podendo escolher lá qual sessão que tu quer entrar e entrar então na tua sessão a partir daquela tela mais bonitinha, né? Se tu quiser habilitar serviço na inicialização, então se tu não fez ainda, tá? Eu recomendo habilitar o quê? O serviço do Network Manager, tá? Então tu vai dar um sudo systemctl enable Network Manager para habilitar esse serviço em toda a inicialização que tu fizer do Arch. Então ele vai estar inicializando o teu gerenciador de rede junto, tá? Com o sistema, e tá podendo iniciar um serviço no momento. Por exemplo, tu tá com o computador ligado ali, queria iniciar esse serviço, então tu pode usar o sudo systemctl start o nome do serviço. Então, por exemplo, eu não tenho o SSH, o daemon do SSH habilitado para inicializar com o meu sistema, mas eu queria usar SSH agora, então eu tenho que iniciar o daemon, mas eu já estou com o PC ligado. Então tu pode dar um sudo systemctl start SSHD se tu tem SSH ligado, então o serviço do SSH ia ligar e tu ia estar podendo fazer então conexões SSH no teu computador, tá? Então por hoje seria isso o vídeo de hoje, tá? Ele ficou um pouco mais extenso, mas eu acho que é importante então para tu estar conseguindo fazer toda essa configuração inicial então do teu sistema, para a partir daí tu estar configurando então personalizando o teu sistema um pouco melhor depois com essa interface gráfica, com o teu usuário configurado e tudo mais. Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal então se tu quer seguir acompanhando os vídeos, e deixa um comentário e uma sugestão, e até a próxima.